Olá, estamos novamente com mais um programa independente e o assunto que nós vamos falar hoje é reinserção social. E para falar sobre isso, está aqui conosco a Kátia Rached, que ela é coordenadora geral da ONG Associação Inhumas Quero Quero. Associação Inhumas Quero Quero, que tem um projeto de prevenção com crianças. E o Irã, obrigada novamente por tua participação no programa, esteve conosco a semana passada. E, gente, o assunto é reinserção social. Quando uma pessoa faz uso de drogas, chega um momento que depois do tratamento ela tem que se reinserir na sociedade, né? E quando a gente fala isso, a gente fala de tudo, né? Se reinserir profissionalmente, se reinserir socialmente, na família, né? Que tem que acreditar novamente na pessoa. Então vamos conversar sobre isso hoje. Eu quero a opinião de vocês. Qual que é a grande dificuldade, Kátia, na reinserção social? Olha, na verdade a gente trabalha com prevenção na associação, né? E eu acho que a maior dificuldade é reestruturar as famílias, né? Porque não adianta a gente trabalhar, nós trabalhamos lá com crianças de 6 a jovens de 24 anos. E se a gente não resgata essas famílias, se a gente não traz para junto da gente as famílias, a gente consegue muito pouco. Então, nós somos uma associação de assistência social e a ferramenta que a gente usa é a educação. Então, na verdade, assim, a gente está sempre trazendo os pais para atividades junto, para conversar e também reinserir. Então, pais desempregados, né, pais que também fazem uso de álcool. Então, a gente tenta reestruturar a família de uma maneira geral. De uma maneira né? geral. E, Kátia, como que é o trabalho lá no Quero associação? Quero? Qual que é o trabalho que Então, vocês desenvolvem com as crianças? Como que é isso? Então, a gente trabalha no contraturno escolar, né? Porque, na verdade, são comunidades de vulnerabilidade social, em duas comunidades. Então, uma é dentro da Moscou e a outra é lá no São Fernando, dentro do Parque Ecológico. Então, o trabalho é realmente, como eu falei, de educação não formal. Então, a gente trabalha com várias atividades, trabalhando muito a questão dos valores. Então, o objetivo é realmente devolver um pouco de dignidade para as crianças e para as famílias, porque a referência delas é a que elas têm dentro de casa. Então, a gente quer modificar isso. E, geralmente, os pais dessas crianças fazem uso de drogas? Não Nem todos, sempre. Mas alguns, sim. E não só droga, o álcool, né? E, então, as famílias, algumas são estruturadas, mas a maioria tem algum tipo de problema. E, Irã, e por estar nessa região, né? Irã, quando a gente fala de reinserção, a gente fala de se recolocar no mercado de trabalho, a gente fala de fazer um outro curso, uma faculdade, mas eu acho que a grande dificuldade é você se reinserir na família, né? Porque a família tem que reacreditar em você, não é? Mas não tenha dúvida, costumamos dizer que a recuperação começa mesmo na reinserção. Quando está fechado numa clínica, está cercado entre muros, é um quadrado vigiado, onde você recebe o paciente completamente debilitado, a família totalmente destruída. No meu caso, que trabalho com a população adulta, de mulheres, na clínica Vale Verde, a gente pega essa população bem destruída, tanto no seio familiar, como a mulher que chega lá. Quando recebe as ferramentas, há uma transformação, há um despertar e sai para o mundo, não dá simplesmente para você pegar e jogar de volta a... Muitas vezes temos problemas que o local onde mora é um ambiente de uso, muitas vezes temos o local onde mora é um ambiente perigoso, tem questões familiares de outras pessoas que usam dentro da família, como a Kátia estava falando. Então você tem que analisar todo o contexto familiar e montar um projeto de recolocação no universo. Sim. Porque o que o pai quer, ou o que o familiar quer? Eu estou com um indivíduo na minha casa, dentro do meu contexto familiar, totalmente destruído, afetando a família toda, ele precisa ser recolocado, não só na família, como no mundo. Então a gente está falando de trabalho, de requalificação, que é estudo, a gente está falando desde ir até a padaria e voltar, se eu tenho condições, né? De alguns outros agentes que ficam em cima. Muitas vezes mudam de cidade, mudam de ambiente. No caso da população adulta, que tem uma autonomia que é diferente da população infantil e adolescente,
que tem toda uma preservação em cima disso, é muito delicado. Interessante, Irã, que hoje em dia, né, quase todo mundo tem um caso, né, de dependência Sandra, química. é muito difícil esse trabalho de reinserção. Muitas vezes é negado pela família, a gente tem bloqueios e resistências familiares muito severas. O próprio indivíduo que está se recuperando tem dificuldade de aceitar a família, porque eu estava usando e eu agora começo a enxergar a família. Eu começo a ver quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão. Isso é muito dolorido. A gente costuma dizer que na reinserção há uma segunda descoberta e talvez até uma recaída emocional, porque era essa família que vocês estão me falando que eu vou voltar? É para esse local? Não, e é muito interessante isso que você está falando, né? Porque assim, hoje quase todo mundo tem uma história de um dependente químico na família, né? E eu estou muito próxima de uma pessoa que é um fantástico, mas isso que eu acho que ele se questiona o tempo todo, né? E a família. Então assim, pai, me ajuda a arranjar outro emprego? Como? Se eu não sei se agora você vai parar de usar mesmo. Pai, me dá um dinheiro? Como? Se eu não tenho certeza que você não vai fazer uso de drogas agora. Então assim, essa desconfiança da família de que será que agora é a hora? Né? E quando é caso, que a gente já viu em vários lugares e apresentando o programa Independente, eu já entrevistei gente que está na 32ª internação. Então como que a família vai ajudar a que a pessoa se reinsira na sociedade se ela mesma não acredita nele? É como você vai vender uma coisa se você não acredita nela, né? Como que eu vou falar, meu filho está recuperado ou está em processo de tratamento e ele precisa de ajuda, se você não acredita, o que vai acontecer? É muito delicado. O americano tem um termo chamado halfway home, que é a casa do meio do caminho. Tá? Eu fiz algumas pesquisas e fiz um workshop lá fora. E desde a década de 90, no Souza Novaes, eu sou um dependente químico em recuperação e eu estou em recuperação desde 95. 20 anos já. Mas limpo aí uns 14, mas o que vale é só por hoje mesmo, né? E desde aquela época já se falava de casas de apoio, que é casas do meio do caminho, que é entre a internação e você voltar ao seu lar mesmo, constituir a família, ter uma casa de transição, que é onde vai ter um projeto, vai ter uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais, de gerenciadores de vida, psiquiatras e outros profissionais, multidisciplinar, que vai ver você em todos os aspectos, para você poder aos poucos entrar em contato. A Vale Verde tem uma casa dessa que trabalha com as mulheres, ela fica dentro do centro de Atibaia, uma casa preparada, demorou 1 ano e meio para preparar essa casa. Mas desde aquela época, Padre Carlos, junto com o Padre Haroldo, já falavam a respeito da casa, a casa do meio do caminho. Como é que a gente vai devolver de novo, jogar nos leões, como é que a gente vai devolver de novo uma cabeça que antes pensava de uma forma, vocês me estruturaram e agora eu venho para esse mundo? É muito delicado. A reinserção é um trabalho delicadíssimo e que se não tiver um profissional qualificado para fazer, sai o tiro pela culatra. Muito. E a palavra reinserção, né? Tudo que começa com re, né? Reinserir, refazer, é um outro trabalho. Né? E você, né, Kátia, que está ligada à prevenção, a gente vê que talvez seja essa a grande solução, né, a longo prazo. É a gente prevenir, porque você vai reinserir para quê? Não, a solução é essa, eu tenho certeza. Porque, assim, as comunidades que a gente trabalha são muito pobres, né? E então cria também uma certa revolta nas crianças, né, que não tem nada. Então, não é só o trabalho de assistência social, é o trabalho de psicólogo, que trabalha junto com a família, é o trabalho de ir no cerne do problema. Então, o problema é o pai que está desempregado, ou é o pai que é alcoólatra. Então, vamos tentar ajudar esse pai, porque senão a gente não consegue resgatar, né, a família. E a questão também de melhorar a autoestima dessas crianças. Então, nós fazemos apresentações de dança, a gente faz apresentação de teatro. Então, começa a criar um vínculo familiar muito grande, os pais começam a ter orgulho dos filhos, né, de ver o que eles são capazes e vislumbrar um futuro, né? Porque a gente fala assim, nós temos um lema, educar é acreditar em sonhos. Eles têm muitos sonhos. E se a gente não tentar fazer o mínimo possível para que eles consigam realizar esses sonhos, fica difícil, porque aí cria revolta, aí eles vão querer ganhar dinheiro fácil, né? Por que um tem e outro não tem? Então,
é realmente trabalhar no cerne do problema. Então, a gente trabalha fazendo currículos dessas mães, aulas lá à noite para as mães. Eles não têm lazer. Como é que você vive sem lazer? Você não tem dinheiro, você não tem um cinema, você não tem um teatro, você não pode... Não então, dá, né? Essa questão que você está colocando do lazer é a principal que a gente combate. Porque está usando droga, o meu lazer é usar droga, ir para a noite, sexo, balada. Aí você para de usar droga, o indivíduo, por exemplo, no grupo que eu trabalho, né, que são as lutas. Aí você tira o sexo, a droga e a balada, seja ela qual for, e fica um vazio. Então na reinserção, você vai falar para ele assim, agora temos novas formas de prazer. Você vai ao teatro, você vai ao cinema. Mas não é só o reinserido que fala isso. O familiar também fala, mas peraí, o filho tem que trabalhar. Que teatro, cinema. Então agora, depois de eu gastar esse dinheiro todo, depois de eu sofrer tudo isso, você vai me falar que ainda tem que contribuir para ele ir para o cinema? Esse malandro? Interessante, né? Não, a gente tem uma barreira. Né? E aí você difícil, né, Irã? É muito difícil, porque a gente tem que falar assim, mas então que tipo de forma de prazer que ele vai ter? Ele vai buscar a antiga, de alguma forma. Ele vai de novo escutar aquela música massiva que leva a imagens e a recordações da dependência. Ele vai de novo buscar um grupo de amigos que pensam daquela forma. Ah, você não está fumando, mas agora dá licença que a gente vai fumar agora porque você está num outro... Não, ele precisa pertencer a outro grupo. Eu não esqueço uma frase de uma mulher que tinha 42 internações e ela participou de um trabalho numa instituição muito bacana para jovens, numa comunidade carente. E foram fazer uma filmagem. Você, Sandro, foi lá para filmar, para levar para embaixadores, para outros programas aqui da século XXI. E aí, ao final do dia, a gente fez um trabalho em grupo e ela falou assim, eu não acreditei. Eu achei que o universo fosse só o do uso de droga. Eu não achei que tinham câmeras mens, que tinha um cenário, que tinha programa, que tinha... Eu não achei que tinha essa vida toda. Aí ela falou, que prazer, né? Irã, e por que não apresentar antes para as crianças essa vida toda? Mas o trabalho preventivo é esse. A alegria, falou, né, a satisfação e assim, o aprendizado, eles querem aprender. Agora, qual é a referência que eles têm? De um pai, de uma mãe, que não conseguiram dar, assim, uma boa referência, um exemplo, né? Então, a gente tenta o quê? Mudar essa referência até em relação da família às crianças e das crianças em relação à família. Então, assim, eu tenho criança que vai buscar o pai no meio da rua, que é alcoólatra, e traz para casa e dá comida e cuida do pai. Não é um nem dois. Então, assim, é um sofrimento muito grande. Então, o que a gente faz? A gente vai tratar dessa criança, mas a gente vai pegar esse pai. Então, agora esse pai é jardineiro lá. Então, o filho já está começando a ter orgulho. Nunca mais deu trabalho à criança. E, assim, tem muitos que têm pai, tem muitos que não têm mãe, muitos que... E isso é muito sofrimento, né, para uma criança. Sim. E como que você faz no futuro? Que futuro que eles querem? Então, a gente tenta passar que eles são o futuro. Eles são o futuro dessa família, né? E eles podem mudar essa história se eles conhecerem outra referência, né? Essa referência que a gente tenta dar para eles. E esse fortalecimento de valores, né, que é exatamente o trabalho que é feito no Quero Quero, faz com que a criança fique muito mais forte para ajudar o pai, assim, o pai está sob efeito de drogas, o que ela pode fazer agora, como que eu posso ajudar a esse pai ir adiante e a conseguir no futuro, até porque é usuário de drogas, a conseguir a sua reinserção. É tão bom falar nesse assunto, né, gente? É uma delícia e buscar a solução, né? Porque na imprensa tem muito problema, mas qual é a solução para esse problema? Então, vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta continuando a falar nesse assunto, reinserção social para dependente químico.